Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Coisa de Gente. Eu sou Rebeca, sou psicóloga clínica. Eu sou Renato e eu também sou psicólogo clínico. E o episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a série Adolescência. Ela lançou faz pouco tempo, se eu não me engano, lá pro mês de março. E a gente assistiu recentemente e a série é super interessante. Confesso que a gente não estava dando muita coisa antes de saber do que se tratava. Mas depois que a gente começou, a gente devorou. A série também é bem curta, tem, se eu não me engano, 4 episódios, né? 4 episódios. Eu acho que é isso. E aí a gente vai fazer então um breve resumo para contextualizar. Caso você já tenha assistido, você vai relembrar. Se você não assistiu, alerta de spoiler. Então, se você não quer saber do que a série se trata, assiste antes de ver esse vídeo. Mas esse é um detalhe interessante sobre a série. Não existe spoiler. Mas continua. É Depois verdade. no segundo tópico eu vou tratar sobre isso. Esse é um bom ponto. Eu vou começar assim então. Realmente. No primeiro episódio, a gente já sabe o que acontece, sobre o que é a trama da série. Que é basicamente sobre um garoto, um adolescente, e ele é acusado de um assassinato de uma garota da mesma turma que ele, da escola, né? Então, logo ali no início, a gente já vai ver todo esse processo de a polícia invadindo a casa da família, acusando o menino, levando ele sob custódia, e aí eles fazem mostra todo aquele processo, né, de como acontece na delegacia, e aí o advogado, ele aparece para advogar pela família, e é então que eles mostram as evidências. A princípio, o pai ele é escolhido como Representante legal. isso, como representante legal do menino. E aí, a princípio, a gente vê assim esse olhar de dúvida nesse pai, porque ele não consegue entender o que está acontecendo e ele não consegue, principalmente, acreditar que aquilo foi responsabilidade do filho, que o menino realmente matou uma colega, né? Mas aí, então, logo ali no primeiro ou segundo episódio, já mostra a cena, eles mostram um vídeo onde o menino comete ali o crime, só que ele, tanto o pai não acredita e o menino defende até o fim que não foi ele quem fez. A ideia de trazer esse episódio para dialogar aqui no episódio é como se a gente estivesse trazendo um livro, só que uma série. É uma série que tem várias questões relacionadas à saúde mental e relacionadas a emoções e família. Então a gente escolheu, essa foi a proposta de trazer o episódio, a série para falar sobre o assunto. O legal da série é que, embora ela envolva um certo suspense de você querer saber como acontece o procedimento, não é um suspense do tipo, ele matou ou não matou? Porque essa resposta a gente já tem logo no início. Então a trama ela vai se desenvolver para você praticamente fazer uma imersão sobre toda aquela situação, o que a família está vivenciando, particularmente assim, a gente sentiu que é uma série muito impactante. Eu realmente não estava dando muita coisa quando eu comecei. É como se fosse um daily vlog de um atentado que aconteceu em alguma escola aqui no Brasil, por exemplo. E tiveram alguns atentados no Brasil. É como se fosse um daily vlog sobre isso. É para as pessoas se inserirem dentro do contexto e pensarem a partir daquelas circunstâncias. Isso. E é muito interessante porque a série ela foi tão bem feita, tão bem escrita, que você realmente consegue quase que, assim, de uma forma palpável mesmo, sentir a angústia que os personagens eles vão sentindo ao longo da série, especialmente ali da família, né? Eles acompanham bastante o processo da família, do pai tentando lidar com o luto, dessa ideia que ele tinha sobre o filho, né? E ao mesmo tempo ficar nessa incógnita de eu acredito ou não acredito que o meu filho fez isso, e ter que dar conta da família também, que também está desmoronando, mas conta com ele para ser um pilar na família. Então, assim, você realmente consegue quase que sentir na pele todos esses sentimentos. É uma mistura de um pouco de suspense, muita angústia. Eu senti muita angústia na série, porque... Uma apreensão, né? Exatamente. Uma apreensão de, tipo, como eles vão lidar e como eu lidaria se estivesse nessa situação. Exato. Agora a gente vai falar sobre cenas específicas a gente vai entrar nas cenas específicas que tiveram dentro da série. A primeira cena que a gente quer destacar é o momento em que o garoto está sendo revistado, né? Como a gente falou, o pai é o representante legal dele, então o pai está em todas essas situações para defender ele, enfim, representar ele, né? Quando dizer
que algo vai ser ou não daquela maneira. E nessa cena em que ele é entrevistado, a gente vê o pai absurdamente alterado, mas muito contido devido às circunstâncias, né? Uhum. Porque eles pedem pro garoto tirar a roupa e eles iam apalpar o garoto para ver se ele não tinha nenhum objeto que Nenhuma representasse arma, né, nenhum objeto que representasse risco para as pessoas que estão ao redor ou para pessoas que ele iria entrar em contato a partir daquele momento. Uhum. Ele estava sendo basicamente tratado como um criminoso, porém é uma criança de 13 anos. E é isso que a série quer trazer em partes. Uhum. Esse não é o foco da série, mas é uma das questões nessa cena, é exatamente isso, é o contraste. É um garoto de 13 anos, mas também Um assassino. um acusado de assassinato. Não só acusado. Eu não diria nem que é um assassino, eu diria que meio complexo. Essa é a complexidade da série, né? Ele é um assassino ou ele é um acusado ou ele é acusado de ser um assassino, tipo... O que é até interessante porque ele é uma criança de 13 anos, então causa essa... Será que eu posso chamar ele de assassino? E a trama, ela meio que é justamente sobre isso. A gente entende o que ele fez, mas a gente não entende o porquê. Então, ao longo aí de todo esse processo de a polícia entrevistar o menino, entrevistar a família... Os coleguinhas da escola. Os colegas da escola, a psicóloga mesmo falando com o menino, é tudo em torno desse contexto de por que ele fez isso. Porque tem alguns momentos, inclusive, que eles dão a entender que era mais um caso típico de abuso sexual, violência por parte do pai. Em alguns momentos da série é dado essa suspeita. Os policiais falam um pouco sobre isso. A polícia pensa por esse viés. Porque eles tentam entender por que um garoto de 13 anos passa por isso. Se não for essa explicação, qual é? Porque ele assassinou uma menina. Por que ele fez isso? Ele só tem 13 anos. O que motivou ele a fazer algo desse tipo? Se não foi um abuso, ou se não foi uma violência emocional, enfim, por parte da família, né? E é interessante porque é aí que a gente vai começar a ver o que a série quer explorar, assim como o Renato trouxe agora, né? A polícia tinha esse viés que vamos dizer, que é meio que quase certeiro, né? Quase que 95% dos casos em que crianças cometem grandes crimes, né? Grandes atos criminosos, geralmente tem alguma coisa envolvida na parentalidade, alguma questão de abuso, alguma questão de violência. Então eles já estavam seguindo meio que por esse viés, já olhavam o pai com preconceito, acreditando que alguma coisa assim tinha acontecido com o menino. Pelo estereótipo, né? Exatamente, pelo estereótipo. E é aí que a série começa a explorar que existe todo um universo por trás que a polícia não tinha nem noção. A família também não tinha bem noção. Um universo que vai para além do círculo familiar, que é exatamente o que a gente vive hoje, né? Que é o que a série tenta trazer. Esse garoto, ele tem 13 anos, mas ele já foi exposto a outras pessoas, mais do que o seu ciclo familiar. Não é só o pai, a mãe e a irmã que influenciam ele. Existe um mundo inteiro, e aí eles vão mencionar na série, uma influência principal, né, que é um personagem principal, não na série, mas um personagem no mundo real, que influencia essa garotada a seguir esses caminhos, essas filosofias, essas ideologias, que propagam, como fala, não é divulgam, mas propagam, incentivam ódio ao sexo oposto. E aí, até voltando um pouquinho pra gente poder contextualizar, antes de chegar nessa parte da conversa, como a série mostra quem é o Jamie, né? É um menino tímido, um menino que tem poucas amizades, ele não tem muito contato com o sexo oposto, ou seja, ele não é muito admirado pelas meninas, e a série mostra que ele é basicamente um garoto que não sai muito de casa, assim, sai poucas vezes com os poucos amigos que ele tem, e passa o dia inteiro dentro do quarto. Aparentemente um garoto inocente, que vai bem na escola, tira notas decentes, não é um menino que arranja muita confusão. Então a gente tem esse panorama de quem é esse adolescente. E tem um contraste ao mesmo tempo, porque apesar de ele ser um adolescente, uma criança, né, com poucos amigos, com poucos conhecidos, ele é extremamente exposto a outras pessoas. Tanto é que ficam tentando fazer a relação dele com a garota que ele matou,
e eles não conseguem encontrar uma ligação direta com ela, a não ser aquela questão do Instagram e tal, porque de fato ele não tinha uma relação com ela, ele não era amigo dela, ele não Não estava conversava com ela, apaixonado não por mandava ela. mensagem para ela. Então, era uma relação indireta que ele estabeleceu com ela e que vem seguido do incidente, que é quando ele mata ela, né? E aí, o que eu achei bem interessante é que, por exemplo, a gente começa a série com esse panorama sobre quem é o Jamie, essa é a personalidade dele. Mas aí, quando a gente entra no episódio onde a psicóloga entra em cena e aí vai ter todo um episódio só para esse encontro, a gente percebe que o Jamie é totalmente diferente. Ele demonstra comportamentos completamente diferentes daqueles que foram apresentados pra gente. E aí a série coloca esse contraste pra gente, né, de por que você tenta encontrar motivos de por que existe essa alteração tão grande de personalidade e por que ele demonstrou isso pra psicóloga e não conseguiu, não que ele não tenha conseguido, né, mas por que ele escolheu pra ela se demonstrar dessa maneira e no resto da série a gente não vê ele nesse contexto. Eu acho que ele não, na realidade, ele não é nem que ele se expressa pra ela. É porque ela é capaz de estabelecer uma relação com ele de confiança e que com muita dificuldade ele expressa algumas coisas. Exatamente. Mas, assim, na realidade ele não expressa muito. E até fica incomodado em alguns momentos em que ela consegue, vamos dizer assim, tirar algumas informações dele que ele não queria ter entregado para ela. Mas ela acaba conseguindo, através da relação que ela estabeleceu com ele e com um diálogo indireto, né, a respeito dos assuntos, ela acaba conseguindo obter algumas informações do personagem. Eu digo esse diferencial porque, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção nessa relação entre os dois, entre o Jamie e a psicóloga, é que ele realmente expressa essa raiva. Ele coloca pra fora essa raiva. E é também um questionamento de onde vem essa raiva. De novo, a psicóloga, ela também chega com um certo viés de eu preciso entender qual que é a visão do Jamie sobre masculinidade. Eu preciso entender se o pai dele teve alguma relação com esse comportamento desviante do Jamie. Então ela já chega um pouco com essa ideia também, de que pode existir essa possibilidade. E é até interessante, porque quando ela dá a entender que ela quer saber sobre esse tipo de assunto, o Jamie fica muito raivoso, ele fica muito impaciente, ele não gosta que ela mencione o pai dele, que ele não tem nada a ver, né? O pai dele não tem nada a ver com a história. E realmente não tem nada a ver. É o que você vai chegar à conclusão, o espectador, nós que assistimos, vai chegar a entender, assim como a psicóloga e outras pessoas, é que o padrão de masculinidade dele não tem agressividade. E o pai, no final, vai inclusive se questionar muito sobre isso, a família vai se questionar muito sobre isso, sobre onde ele aprendeu essas coisas. E é aí que vem a crítica principal da série, que é as crianças e adolescentes, as pessoas como um todo, estão expostas a ideologias, a filosofias, modos de pensar, que não são só o seu ciclo familiar. Existem comunidades na internet que influenciam absurdamente as crianças, os adolescentes, os adultos até, e que podem levar eles a tomar atitudes impensadas ou até pensadas, só que não balizadas por um adulto responsável. Por exemplo, uma criança de 13 anos exposta a ideologias que são nocivas na internet, ela vai realmente tomar uma atitude que ela não pensou, ela simplesmente foi influenciada. Porque nessa frase, principalmente, da vida, nós somos mais influenciados do que influenciamos. Né? Principalmente se nós tivermos contato com pessoas adultas, que a gente tem como uma referência. A gente tem como um pilar, né? Uma pessoa que, eu vou me inspirar nessa pessoa. Então, se o seu filho, se seu sobrinho, enfim, se alguma criança que tu tem contato não tem contato tanto com as figuras familiares e estabelece mais comunicação com figuras externas na rede social, ele vai ter aquela figura como exemplo, ele vai se inspirar mais nela, porque ele se comunica muito mais com ela. Às vezes as pessoas nas redes sociais estão se comunicando muito mais com o filho, né, das pessoas, com as crianças, né, como um todo, do que os próprios pais estão se comunicando. A série vai mostrar pra gente, por exemplo,
na verdade, complementando, né, o que o Renato falou, realmente o período da adolescência é um período muito importante e muito delicado quando a gente vai pensar na educação desse adolescente, porque é um momento do desenvolvimento onde o cérebro desse adolescente, eu vou usar essa palavra, ele é muito moldável, ele, assim como a criança, a fase da adolescência ainda é um período onde muita coisa está mudando, ele ainda está tentando entender quem ele é, qual é o papel dele no mundo, na sociedade, como Quais ele são é os seus visto... padrões que ele vai internalizar? Exato, como ele é visto pela família, quais são as ideias, as ideologias que ele vai adotar para a vida dele. Então é um período onde a gente é mais influenciado do que influenciamos. E aí a gente volta para aquele contexto onde a gente entende que o Jamie é uma criança que passa basicamente o dia inteiro no quarto. E isso dá a entender que, e é até interessante, porque lá no final da série, os pais eles vão dizer, isso me tocou muito essa frase quando eles disseram, muito forte, que eles achavam que o Jamie estava protegido, porque ele estava sempre dentro de casa, ele passava o dia inteiro dentro do quarto, o que de mal poderia acontecer? E é justamente essa a reflexão, o mal, vamos colocar essa palavra, né? As coisas ruins, as influências ruins que não vieram da família, não estavam mesmo vindo da família, estavam vindo de todo aquele universo que ele tinha acesso completamente livre, exposto. Então a gente vê que desde muito cedo não diz pra gente quais os tipos, mas a gente sabe que ele tem acessos a conteúdos que provavelmente eram pornográficos ou muito explícitos sexualmente para alguém dessa idade conseguir entender sobre o que se trata. Muito expostos, né? Exatamente. E aí o questionamento é justamente esse, né? Ele estava protegido dentro de casa. O que aconteceu para esse menino mudar? E é até legal que ao longo da série vai sendo passado pra gente essas informações também para você também entrar nesse mundo. Que é meio que você vê uma diferença, uma quebra entre a geração que tá ficando para trás, que não entende que esse universo existe, e a geração que tá nascendo, que tá crescendo, que tá se desenvolvendo nesse universo. Tanto é que tem até uma cena onde um dos policiais, o principal que tá investigando lá na escola, ele conversa com o filho dele. E aí o filho dele tenta explicar para ele que ele podia ajudar, ele sabia de algumas informações que talvez poderiam ajudar. E ele começa a explicar que na internet existem grupos, existem comunidades, exatamente, que eles usam emojis diferentes. Cada emoji significa uma coisa, cada cor de emoji de coração significa alguma coisa. Então, quando eles investigam os comentários, por exemplo, que a Kate, que era a menina que foi assassinada, ela comentava nas fotos do Jamie, esses emojis, eles foram completamente entendidos de forma errada pelos policiais, porque eles não estavam inseridos dentro desse universo onde aqueles emojis significavam alguma coisa. Tinha o objetivo de agredir o menino, né? O objetivo não de agredir, mas de ferir ele, de alguma maneira, de atingir ele negativamente. Uhum. Eu queria destacar uma coisa que eu acho muito interessante na série, que não existe tanta diferença, ou melhor, existem muitas semelhanças entre o relacionamento do policial com o filho dele e do personagem principal da série, o Jamie, com o pai dele. Existem semelhanças muito grandes. Ambos pais trabalham muito, né, para conseguir manter a família, e são relativamente ausentes, são um pouco ausentes, é isso que a série traz, né? Uhum. Então, como que esses dois indivíduos foram tomar decisões tão diferentes? Você vê que a personalidade de um é muito diferente da personalidade do outro. Sim. E aí já é outro ponto que eu queria destacar. O personagem principal da série, tu vê que ele tem um conflito muito grande com ele mesmo. Ele tem comportamentos agressivos, muito abruptos, né, muito impulsivos. E logo ele se acalma e volta a ser uma criança de 13 anos. Então, ora ele parece um adulto, ora ele parece que tem 25, 30 anos, e ora ele parece que tem 13 anos. Então, é muito complexo. E ele também destaca vários momentos sobre a aparência dele, sobre ele ser feio, ele fala isso pra psicóloga, sobre a estatura física dele. Ele fala várias características
e ele espera muito, em vários momentos, ser aprovado pelas pessoas. Ou seja, é um garoto de 13 anos que está muito fragmentado. Ele está fragmentado. E ele não está fragmentado dentro dele mesmo, especificamente, né? Como se fosse uma dissociação de personalidade. Mas ele está fragmentado nos outros. Socialmente, né? Fragmentado, né? E exatamente, essa é uma informação, uma crítica bem interessante que a série traz pra gente, porque e isso é uma análise também pra nossa geração hoje, né? Que também cresce nesse mesmo contexto. De coisas que mesmo nós que nascemos já com acesso à internet, às vezes nem sabíamos que existiam. A gente foi pesquisar algumas coisas que a gente de fato nem sabia que existem. E olha que nós somos mais novos, nós não temos filhos. Exato. E nem idade média brasileira para ter filho, né? Então... E o que é mais interessante é que como o Jamie, não só o Jamie, todos aqueles adolescentes, eles já estão desde muito cedo, desde muito novos, inseridos nessa cultura, o que, quando a gente pensa, tentando expandir mesmo, quando a gente pensa o que é a internet, é um universo infindo de informações, que você nem sempre, eu diria, quase nunca tem controle do que aparece para você. Então, a gente pensa numa criança, num adolescente, que ela está sendo criada de duas formas. Ela tem a criação no contexto familiar e ela tem a criação nesse contexto totalmente sem limites. Então a gente vê esses comportamentos, como o Renato falou, né, esses comportamentos do Jamie de uma dissociação mesmo, assim, de não conseguir entender o que da internet, o que das redes sociais se aplica para a realidade. Ele tenta fazer uma fusão das coisas sem conseguir compreender qual é a diferença de um e qual é a diferença de outro. Então uma coisa que a gente vê muito presente na série, e mesmo na geração atual mesmo, quando a gente para analisar, é essa inconstância de não saber quem ele é e de precisar constantemente de validação do outro, de validação de fora. Você vê que na série, no episódio da consulta com a psicóloga, o tempo todo ele quer tentar arrancar uma resposta dela de quem eu sou. Eu sou bonito, eu sou desejável, eu sou uma pessoa legal, você gostaria de estar comigo, de ser meu amigo? São questionamentos que uma criança de 13 anos não deveria, assim, eu até poderia ter, né, tem crianças que talvez até tenham, mas não daquela maneira. Não nessa intensidade. Nessa intensidade, porque os questionamentos dele, eu me lembro, são sobre a aparência dele. Ele se achava uma criança feia, né? Ele se achava feio e ele perguntava muito se ela gostava dele. Você gosta de mim? Sim. Você ficaria comigo? E, tipo assim, só que ele age com relação a esse assunto de uma maneira muito intensa. Como se, tipo assim, isso fosse extremamente essencial. Exatamente. Pro bem-estar dele. O diferencial é justamente essa intensidade, porque é normal na adolescência a gente ter esses questionamentos. A gente está construindo muito da nossa base, da nossa personalidade, quem queremos ser, nossa autoestima, nosso autovalor. A gente constrói ao longo de toda a vida, sim, mas começa de uma forma muito mais intensa na adolescência. Mas a gente vê que esses questionamentos do Jamie, eles vêm justamente dessa completa dissociação, de não conseguir estabelecer um contato com a realidade, porque a noção que ele está tendo é completamente virtual, né? Nós escolhemos esse episódio para falar sobre isso, mas a gente poderia muito bem ter simplesmente vindo falar sobre adolescência, redes sociais. A gente escolheu a série porque a gente acha que realmente a série é muito boa para retratar isso. Mas é exatamente esse o tópico, o tema que a gente queria abranger. O panorama. O panorama que a gente queria abranger. E eu acho que fica até um aviso mesmo, um recado muito importante. Se você que é pai e está assistindo esse vídeo, entenda que existe hoje um mundo muito maior do que a realidade. Embora a gente às vezes não goste ou não queira aceitar que o mundo está mudando, realidade física. Exatamente. Hoje a gente tem essa outra forma de se comunicar, essa outra forma de se desenvolver, e a gente não pode ignorar. O mundo, ele não vai mais voltar ao que era antes. Então isso agora já é uma realidade pra gente. Então esteja muito atento de fato com as coisas que o seu filho acessa,
o período da adolescência você precisa sim, o seu filho ele ainda não é maior de idade, ele ainda não sabe quais são os conteúdos que podem ser nocivos para o desenvolvimento dele, e você como pai, esse é o seu papel de guiar esse seu filho, de fazer esses pensamentos críticos mesmo, de analisar se esse conteúdo ele é ideal para o seu filho, mas principalmente de desenvolver um laço de confiança para que o seu adolescente entenda que você sabe o que é melhor para ele. E que mesmo que ele não goste ou não aceite as suas disciplinas, você está fazendo o que é melhor para ele, porque você entende que esse universo ele pode ser muito nocivo se ele for apresentado sem nenhuma limitação numa idade muito precoce. Então eu acho que esse é um alerta muito importante, não só para pais, mas professores também, pessoas que lidam com crianças nessa faixa etária. É muito importante a gente saber que hoje existe esse contexto e a gente precisa também estar ciente, né? Não é mais, nossa realidade não é mais só física, a gente tem uma realidade virtual também. Então era um pouco disso que a gente queria trazer para vocês, esse pensamento crítico, também essa exploração sobre o que a série quis trazer pra gente. Caso você também tenha tido algum tipo de preconceito com a série e não quis assistir, assista, vale muito a pena. É uma série bem curtinha e eu garanto que vai ser, se você olhar assim, se dispor a assistir a série com um olhar crítico, você vai tirar muitas conclusões positivas de crescimento. E se você quiser assistir mais vídeos como esse e quiser dar sugestões de outros temas ou então de outras séries mesmo que você possa pensar que sejam relevantes de a gente trazer aqui, você pode comentar nesse vídeo, a gente vai gostar muito da sua sugestão. E é isso, até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.